O Flamengo é um clube conhecido mundialmente e até nas peladinhas de rua aqui na Madeira, nós vemos muitos jovens com camisolas do Flamengo. O Flamengo já tem essa mística e tenho a certeza com a presença do Leonardo Jardim lá, pelo menos para os jovens aqui da Camacha, tenho a certeza que será... Rubro-negros, olha eu aqui de novo. Cara, detalhe importante, olha a premiação do Leonardo Jardim e sua comissão, lógico, se for campeão da Libertadores. Comparado com outros técnicos ou outras comissões técnicas, é 2, 3 vezes mais. Bora lá ver se isso dá um incentivo para ele entrar com o pé direito. O vídeo é um corte do Fala Fonte, ESPN Brasil, destacando a grandeza, a visibilidade do Flamengo lá em Portugal, na Ilha da Madeira, a situação do técnico e Plata, e entre outros. Bora lá. Bora lá. Link abaixo com os créditos, mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, não esqueça a SR Fla, ative o sininho, deixe seu like, é importante. E vamos lá com o vídeo. Tá. E hoje no Sport Center tem a matéria especial. Vocês lembram quando o Bruno Andrade foi lá pra Madeira? Sim. Depois foi pra onde, Bruno Andrade, que você foi também? Açores, então. Depois eu fui para os Açores, mas aí de folga. Na Madeira foi trabalho puro. Aí não dá, né, velho? Pô, aí ele pede, mano. Eu vou ter que... O Felipe, quinta série, vai ter que toda hora agora falar assim, Ilha da Madeira. Na Madeira é trabalho, querido. Nunca esteve na Madeira trabalho, pô? Nunca quis estar na Madeira trabalho? O brasileiro é diferente, cara. Na Madeira não trabalho, não. Vamos ver o que ele foi fazer na Madeira? Vamos lá. Não, depende, né? Trecho da matéria sobre o Jardim. Coloca aí, vai. Foda-se. O Flamengo é um clube conhecido mundialmente e até nas peladinhas de rua aqui na Madeira, nós vemos muitos jovens com camisolas do Flamengo. O Flamengo já tem essa mística e tenho a certeza com a presença do Leonardo Jardim lá, pelo menos para os jovens aqui da Camacha, tenho a certeza que será o nosso clube brasileiro. Olha lá, o Bruno Andrade. A Camacha, o que é? Região também? É um bairro? O que é? Uma comunidade. Camacha é uma vila, né? É uma vila pequena na Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo, cerca ali de 5.000, 6.000 habitantes. É uma vila mais de pescadores, enfim, pessoas bem humildes. E se vocês perceberem aí, notarem, o sotaque é mais carregado ainda. E olha que o Hugo, esse torcedor que eu entrevistei, é jovem, enfim, já acompanha mais redes sociais, tem um sotaque um pouco mais aberto. Agora imagina entrevistar, enfim, velhinhos ali de 70, 80 anos, um sotaque para dentro. Se muita gente vê dificuldades, por exemplo, lá atrás com o Abel Ferreira, agora com o Leonardo Jardim, o sotaque de quem nasceu e quem tá lá há 70, 80 anos é bem carregado, é bem difícil. O sotaque tanto da Ilha da Madeira como das Ilhas dos Açores. É um sotaque bem distinto aqui em Portugal. Dos Açores eu já vi um vídeo outro dia no pessoal falando, parece mais com francês do que com português. Não é assim, Bruno? Totalmente. Não é? Totalmente. É muito carregado, é muito... Assim, como eu vou muito aos Açores, praticamente 1, 2 vezes por ano, eu tô um pouco mais habituado, mas é impressionante a dificuldade para entender o açoriano, porque é um sotaque ainda mais carregado e, como você falou, puxa muito pro sotaque francês, assim, é bem engraçado, é bem peculiar o sotaque dos Açores, assim como o sotaque da Madeira. Ô Bruno, e em relação ao Flamengo, a gente viu aí essa expectativa, né, também do povo de lá, né, por conta do Jardim, e tem mais bastidores aí desses primeiras semanas dele por lá? Bom, antes de falar de Flamengo, eu vou trazer aqui de forma exclusiva o valor que o Leonardo Jardim encaixa caso o Flamengo seja campeão da Libertadores, e depois trazer aqui algumas curiosidades de como o Jardim encara a Libertadores, da mesma forma que encarou anos atrás a Champions League pelo Mônaco. Aliás, não custa dizer que a primeira vez do Jardim na Liga dos Campeões, ele colocou o Mônaco nas quartas de final. E 2 anos depois, colocou o Mônaco numa semifinal de Liga dos Campeões, perdendo para a Juventus, mas eliminando o Guardiola, o Manchester City do Guardiola. Ou seja, é um técnico que não foi campeão europeu com o Mônaco, mas levou o Mônaco a fases mais avançadas, ou seja, está acostumado com competições de alto nível. E aí, conversando com pessoas do Jardim nos últimos dias sobre essa possível obsessão por um título internacional, por um título de Libertadores, dizem tranquilamente que o Jardim é muito tranquilo, é muito sossegado em relação a isso, tá ansioso,
Vai ser a primeira Libertadores dele, não esteve com o Cruzeiro na Libertadores, mas está agora com o Flamengo. Depois eu coloco um pouco em relação, então, ao valor que ele encaixa se for campeão. Mas sobre essa reportagem especial aí na Madeira, na Ilha da Madeira, duas curiosidades e duas informações, na verdade, né? O Jardim é um cara conhecido na Ilha da Madeira por ser um pagador de promessas. Ora cumpre, ora não cumpre. Eu vou dizer uma promessa que ele fez e que ele cumpriu, e uma outra promessa que ele fez aos, enfim, funcionários da Camacha, né, da Associação Desportiva da Camacha, onde ele começou a carreira como treinador, primeiro auxiliar e depois treinador. Aliás, essa reportagem especial mostra muito isso, os primeiros passos do Jardim no futebol português, na Ilha da Madeira. Ele começa a trajetória aos 27 anos como auxiliar, ele que foi formado ou é formado em educação física, era professor e simultaneamente também auxiliar técnico da Camacha, AD Camacha, que hoje está na 4ª divisão nacional. Foram 8, 9 anos no total entre auxiliar e treinador, e ele fez uma promessa. Assim que ele assume como treinador da Camacha, na época na 4ª divisão, ele fez uma promessa tanto para o presidente como para os jogadores. Se atingisse 40 anos de idade e não estivesse na 1ª divisão do futebol português, ele abandonaria o lado treinador e voltaria a ser professor, dar somente aulas. Fez essa promessa e cumpriu. O Jardim chegou à 1ª divisão do futebol português com somente 37 anos, através do Beira-Mar. Ele sai da Camacha, vai para o Chaves, da 2ª divisão, depois vai para o Beira-Mar, também da 2ª divisão, é campeão da 2ª divisão e pula então para a 1ª. E quando ele pula para a 1ª, ele tem somente 36 para 37 anos. E depois ainda faz Sporting e também Braga. Tudo isso antes de completar 40 anos. Ou seja, ele cumpriu a promessa de chegar à elite do futebol português antes de completar 40 anos. E a promessa que ele não cumpriu é uma promessa mais no tom de brincadeira. Evidentemente que, enfim, um dos entrevistados confidenciou isso e está no VT, está na reportagem que a gente vai passar no Sport Center logo mais, já passou ontem, está no site da ESPN. Ele disse que com 50 anos ele voltaria para a Ilha da Madeira e abandonaria o futebol. Ele já tem 51, é treinador do Flamengo com 51 anos. Então o pessoal na Madeira, na Ilha da Madeira, tem brincado e cobrado que o Jardim não cumpriu essa promessa, que aos 50 anos ele se aposentaria e voltaria a morar e viver dos louros que teve na carreira na Ilha da Madeira. E vai estrear hoje, então, na Libertadores. Pra gente depois já ir pro Corinthians, pro Santos e pro Palmeiras também. Boa. Qual que é o valor, então, da premiação, Bruno Andrade? Interessante isso. Temos mais coisas de Flamengo, tá? Se quiserem voltar ao tema Flamengo mais pra frente, mas sobre Jardim e Libertadores, o Flamengo campeão da Libertadores paga para o Leonardo Jardim e, consequentemente, a sua comissão técnica entre 5 e 6 milhões de reais. É o global, é o pacote campeão Libertadores para a comissão técnica do Leonardo Jardim, que busca, então, o seu primeiro título a nível internacional. Caramba, entre 5 e 6 milhões de reais para a comissão, então, um bônus. Sim. Para título de Libertadores. Eu vi até ontem, em comparação, o Vene, que acho que postou em relação ao Diniz, que existe uma premiação em caso... Foi isso. O Vene Casagrande publicou ontem que o Diniz recebe 2,5 milhões de reais se for campeão da Libertadores com o Corinthians. No caso do Jardim, é mais do que o dobro. Então é bom pra gente ter essa comparação, porque a premiação eu vi que ele publicou do Mundial, hein, pro Diniz é de 4 milhões e meio. Então a Libertadores está valorizada, até porque a condição hoje do Flamengo é melhor também. Muito rico. Né? Até porque, mais assim, equilibrado. você coloca uma premiação dessa como um modo de incentivo também, sabe? Você sabe que são competições que a premiação é alta, a dificuldade é muito grande, então você joga a premiação lá no alto como uma forma de incentivar. Então, se o Corinthians conquistar a Libertadores, conquistar o Mundial, cara, vale a pena você pagar uma alta premiação também pro Diniz, por exemplo. E a conta que ele faz na cabeça do Jardim é sempre em euro, né? A gente faz a conta em real, mas pra ele vai calcular em euro. Ele vai ganhar 1 milhão de euros. Sim. Essa é a premiação pra ele, né? Ô, Hernan, você já foi lá pra Cusco? Lá tem essa coisa de o efeito, assim, porque... Cusco não, eu fui pra... como é que chama lá, a capital? Lima Lima é Peru.
Eu já fui lá pra Bolívia, lá em cima, no Não, alto. em La Paz? La Paz. Porque Cusco é mais baixo, né? La Paz é 4.000 e tanto. E aí tem aquela outra cidade que a Santa seleção Cruz? jogou. Santa Não, Santa Cruz Cruz era Basquete. o nível do mar. Mas tem outra cidade que bate quase 5 lá, que é impossível. O pra El poder Alto, jogar. El Alto. El Alto, é isso. Que aí é mais alto ainda que La Paz. É. É. Quando você chega no aeroporto de La Paz, você tem que subir para depois descer, porque o aeroporto é lá em cima. Quer dizer, você tá voando, O avião tá aqui voando, ele tem que subir aí e ele aí fala, vamos aterrissa. pousar aí só. Isso. É verdade isso? É verdade. Ou é tipo piada? Não, mas é verdade, porque o aeroporto é lá no alto, aí você desce um pouco. Aquela brincadeira que você vai descer para pegar a mala e aí você já quase desmaia, é verdade. Que isso? É mesmo? Ô, louco, né? É o ar rarefeito. Mas o Flamengo hoje é em Cusco, né? O É em Flamengo Cusco. É em Cusco. Então, deixa eu ver a altitude aqui. É Acho que 3.400. Acho que é 3.000 e alguma coisa. 3.400. Mas mesmo assim, né? É. Pô, 3.400 já é. Mas eu gostei da postura do Jardim relacionar vários jovens para essa partida de hoje, né? Vários jovens da base, como ele potencializa também é importante, né? Dar essa rodagem, colocar uns meninos para jogar. Tem até um jogador que me chama bastante atenção, que é o Salles, né? É um jovem muito, muito bom da base do Flamengo, que ele pode ter os primeiros minutos ali também. Quero ver se o Jardim vai dar essa oportunidade para ele. El Alto e La Paz são piores, é verdade, tá? Mas aí já responderam aqui, lá é alto também, é verdade, 3.400. Tem mais o Flamengo, Bruno? Não, basicamente sobre jogadores, né? Sim. Não de forma específica Leonardo Jardim. Por exemplo, o Gonçalo Plata, que há mais ou menos uma semana, 2 semanas, a gente trouxe que o Jardim espera a sua negociação no meio do ano. Por mais que depois o BAP tenha dado uma entrevista, se não me engano, acho que foi para o Charla Podcast, se eu não estiver enganado, mas o BAP confirma que se depender dele, o Gonçalo Plata não sai. Na cabeça do Jardim, ele continua com a ideia de libertar o Gonçalo Plata no meio do ano, mas nunca deixando o jogador de lado nos próximos dias, nas próximas semanas, enfim, até o meio do ano. Isso, aliás, tem acontecido e nós trouxemos esse alerta, que o Jardim vê com bons olhos a saída do Plata no meio do ano, mas enquanto isso, aproveitaria o jogador, abraçaria o jogador. E isso tem acontecido. O Plata voltou a jogar, teve uma nova oportunidade com o Leonardo Jardim, mas ainda assim, em relação àquilo que me explicaram, mesmo tendo abraçado, mesmo tendo dado uma segunda chance, uma segunda oportunidade, o Jardim continua disposto a negociá-lo no meio do ano para ver entrar outro jogador. Mas deixou claro que a decisão passa exclusivamente quase, ou pelo menos de forma majoritária, pela decisão do departamento de futebol, no caso o Boto e o BAP. O Jardim não vai pressionar para que o Gonçalo Plata saia. Aliás, aqui já não é de hoje que tem se falado bastante que o Jardim tem uma forma de trabalhar diferente em relação ao Felipe Luiz. O Felipe Luiz era muito mais individualista, e aqui eu digo entre aspas, tá? E nem como crítica, nem como elogio. O Felipe Luiz era mais centralizador nas ideias em relação a planejamento de grupo e de mercado. Quem entra, quem não entra, o Felipe Luiz era mais de puxar para ele as rédeas da situação. O Jardim é menos centralizador. Ou seja, é claro que ele vai determinar ali ou pedir determinados jogadores, vai falar com quem ele prefere ou não prefere trabalhar, mas a decisão fica nas mãos do departamento de futebol. E ele vai acatar, ele não vai entrar em conflito ou bater de frente com decisões da diretoria. Em relação a reforços, por exemplo, o Jardim é mais aberto do que o Felipe Luiz, e já falamos isso. O Felipe Luiz definia alguns nomes e passava para o Boto. No caso do Jardim, ele também vai passar alguns nomes, mas fica muito mais à espera de que o Boto, de que o departamento de scout coloque para ele alguns nomes e ele faça a avaliação depois. Então é um trabalho um pouco diferente do Jardim em relação a mercado e também gestão de grupo. Bom, esse aí foi o Fala Fonte. Cara, que bom saber, né, que tem uma premiação, mas eu acho que não é nem tão alta como a premiação do Abel Ferreira tem no Palmeiras. Tô falando dessa premiação do Leonardo Jardim para ser campeão da Libertadores. Mais 2, 3 vezes mais do que a do Diniz. O Corinthians tá sonhando em ser campeão. Sonhar pode, mas tu acha que ganha? Agora que o Flamengo é gigante também lá em Portugal, cara, não é novidade. O Flamengo é o maior do Brasil, tem mais visibilidade e etc, etc, etc.
Simples assim. A situação do Plata, cara, tomara que dê um jeito, porque o Plata joga bem. É saber fazer o que o Jesus fez com o Gabigol. Melhorar o jogador. Agora tem que saber se ele quer nessa situação entre Jardim e Plata. Tá melhorando, tá entrando em campo, tá jogando agora. Bom, tomara que melhore até lá. O que interessa é que se o Flamengo levanta títulos, isso tudo muda. Muda, simples. Mas enfim, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho, deixa seu like. O Flamengo joga hoje, 2-1 pro Flamengo. Compartilha, comenta, dê seu pitaco. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.